Você se lembra daquela interpretação de Jesus Cristo que marcou uma geração inteira? Aqueles olhos azuis penetrantes que pareciam enxergar diretamente nossa alma. Em 1977, um ator inglês relativamente desconhecido se tornou eternamente o rosto de Jesus para milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas o que realmente aconteceu com Robert Powell depois que as câmeras pararam de rodar? A história que você vai descobrir hoje é surpreendente e revela como um papel pode transformar completamente a vida de um homem. Prepare-se para conhecer a jornada extraordinária do ator que se tornou prisioneiro de sua própria performance, lutou para encontrar sua identidade e hoje vive uma vida que poucos conhecem. Robert Powell nasceu em 1º de junho de 1944, na cidade industrial de Salford, no norte da Inglaterra. Filho de um contador e uma dona de casa, cresceu em uma família de classe média típica da época. Desde pequeno, mostrava interesse pelas artes, mas nada indicava que se tornaria o rosto mais reconhecido de Jesus Cristo na história da televisão. Após servir brevemente no exército britânico, decidiu seguir carreira artística e se mudou para Londres nos anos 1960. Como tantos jovens atores da época, enfrentou dificuldades financeiras nos primeiros anos, trabalhando em pequenos papéis teatrais e fazendo trabalhos extras para sobreviver. Sua grande oportunidade veio com a série de televisão Doomwatch, um drama de ficção científica que o tornou conhecido pelo público britânico no início dos anos 1970. Powell interpretava um cientista idealista, papel que destacou sua capacidade de transmitir intelectualidade e profundidade emocional através do olhar. Foi essa qualidade particular que chamou a atenção do diretor Franco Zeffirelli quando estava procurando um ator para Jesus de Nazaré. Curiosamente, Powell foi inicialmente chamado para testar o papel de Judas, mas quando Zeffirelli o viu vestido com as roupas de época, soube imediatamente que havia encontrado seu Cristo. As filmagens de Jesus de Nazaré em 1976 duraram 8 meses intensos no Marrocos e na Tunísia. Powell, então com 32 anos, mergulhou completamente no papel, estudando textos bíblicos e históricos para dar profundidade à interpretação. O que ele não imaginava era que essa experiência mudaria sua vida para sempre. Quando a minissérie foi ao ar na Páscoa de 1977, o impacto foi instantâneo e global. Mais de 90 milhões de pessoas assistiram nos Estados Unidos e no Brasil, a exibição pela Globo parou literalmente o país. A interpretação de Powell foi universalmente elogiada, mas o sucesso trouxe consequências que ele jamais havia imaginado. Após Jesus de Nazaré, a vida de Robert Powell se transformou de maneira radical e nem sempre positiva. Ele se tornou uma das pessoas mais reconhecidas do planeta, mas por um motivo específico. As pessoas não conseguiam vê-lo como Robert Powell, apenas como Jesus Cristo. Multidões se formavam. Pessoas se ajoelhavam diante dele na rua, pediam sua bênção, tocavam suas roupas esperando por milagres. Aeroportos se tornaram locais de tumultos sempre que ele viajava. Recebia milhares de cartas semanalmente de pessoas compartilhando problemas íntimos e pedindo conselhos espirituais, como se ele fosse realmente Jesus Cristo. Essa confusão entre ator e personagem teve um impacto psicológico profundo em Powell. Em entrevistas posteriores, ele revelou ter passado por uma crise de identidade severa. Eu olhava no espelho e não sabia mais quem era Robert Powell, confessou ao jornal The Guardian em 1985. As pessoas esperavam que eu fosse santo, perfeito, divino, mas eu era apenas um homem comum que havia interpretado um papel. Ele procurou ajuda psicológica e passou períodos em retiro espiritual, tentando separar sua identidade pessoal da imagem pública que havia criado. A carreira cinematográfica de Powell também sofreu as consequências de seu sucesso. Diretores hesitavam em escalá-lo para outros papéis porque o público não conseguia vê-lo como outro personagem. Ninguém me oferecia papéis de vilão ou mesmo de homem comum, ele explicou em uma entrevista à BBC em 1990. Eu havia me tornado prisioneiro de minha própria performance. Durante os anos 1980, ele participou de algumas produções menores, principalmente para a televisão britânica, mas nenhuma conseguiu replicar o impacto de Jesus de Nazaré. Gradualmente, Powell começou a aceitar e até abraçar seu destino singular. Em vez de lutar contra a associação com Jesus Cristo, ele decidiu usá-la de forma positiva. Começou a participar de documentários religiosos, programas
programas educacionais sobre cristianismo e eventos beneficentes ligados a causas sociais. Percebi que talvez este fosse meu propósito, ele refletiu anos mais tarde. Se Deus me deu esse rosto e essa oportunidade, quem sou eu para desperdiçá-la? Essa mudança de perspectiva marcou uma nova fase em sua vida, onde encontrou paz com seu legado. Hoje, aos 80 anos, Robert Powell vive uma vida tranquila e discreta na Inglaterra, dividindo seu tempo entre Londres e uma pequena casa no interior. Longe dos holofotes que o perseguiram por décadas, ele encontrou equilíbrio entre sua vida privada e o legado público de sua interpretação mais famosa. Casado há mais de 40 anos com a dançarina Babs Lord, Powell é pai de 2 filhas e avô dedicado. Sua esposa foi fundamental para ajudá-lo a superar a crise de identidade dos anos pós-Jesus de Nazaré, oferecendo estabilidade emocional quando ele mais precisava. Fisicamente, Powell envelheceu com dignidade, mantendo os olhos azuis marcantes que o tornaram famoso, embora o rosto agora mostre as linhas do tempo. Sua barba grisalha e cabelos brancos fazem com que ainda seja ocasionalmente reconhecido na rua, mas com muito menos frequência que décadas atrás. Ele se tornou seletivo com aparições públicas, aceitando apenas convites especiais para documentários sobre Jesus de Nazaré ou eventos relacionados ao legado da minissérie. Profissionalmente, Powell não se aposentou completamente. Ele continua aceitando papéis ocasionais em teatro e televisão, especialmente em produções britânicas. Recentemente, participou de alguns episódios de séries policiais populares na Inglaterra, mostrando que ainda possui talento e vigor artístico. Sua voz distintiva também o levou a trabalhar como narrador de documentários. Essa transição para trabalhos de voz permitiu que ele continue ativo artisticamente sem a pressão visual da comparação com Jesus. Um aspecto fascinante da vida atual de Powell é seu relacionamento com a tecnologia moderna e as redes sociais. Diferentemente de muitos atores de sua geração, ele abraçou parcialmente o mundo digital, embora de forma cautelosa. Ele não possui perfis pessoais em redes sociais, mas participa ocasionalmente de videoconferências para universidades e seminários teológicos, onde fala sobre sua experiência interpretando Jesus Cristo. Robert Powell encontrou paz ao aceitar que será eternamente lembrado como Jesus Cristo, transformando o que via como limitação em propósito de vida. Sua jornada de luta contra a própria imagem para eventual reconciliação com seu legado oferece uma lição profunda sobre identidade, propósito e aceitação. Hoje, ele vive com a tranquilidade de quem compreendeu que alguns papéis transcendem a arte e se tornam parte da história cultural da humanidade. Essa é a verdadeira história de Robert Powell, o homem por trás do rosto mais reconhecido de Jesus Cristo. Uma jornada de glória, crise, aceitação e sabedoria que mostra como a arte pode transformar não apenas o público, mas profundamente a vida do artista. Se este vídeo tocou você de alguma forma, deixe seu comentário compartilhando qual foi o impacto de Jesus de Nazaré em sua vida. Inscreva-se no canal para mais histórias fascinantes sobre os bastidores dos grandes clássicos do cinema e da televisão. Deus ama tanto o mundo que enviou o próprio Filho. Aquele que acredita nele não perecerá, terá a vida eterna.